Hoje eu tenho dois trabalhos e foi uma decisão que começou lá atrás, quando o velho Israel saiu da cidade natal, da casa dos pais, em Pará de Minas. E tudo isso somente com um objetivo: a estar lá no céu voando como comissário de voo. Oi, pessoal, que bom que vocês voltaram aqui no meu canal. Eu estava aqui gravando um conteúdo do meu trabalho, do meu segundo trabalho. É, E eu decidi vir contar um pouco para vocês, um pouco da minha história, um pouco por que eu estou aqui, o que eu faço, na verdade, nos meus dois trabalhos. Eu tô aqui com uma colinha, tá, gente? Com algumas coisas que eu escrevi, porque não é fácil trazer para vocês tudo que tem na cabeça, não. Ainda mais que ó, as informações ficam meio bagunçadas depois de tanto trabalho. Eu trabalhei durante muitos anos com eventos. Trabalhei fazendo casamentos, 15 anos, formaturas, eventos abertos e até fui trabalhar com showman, show business. E ninguém sabia que a pandemia viria, né? Mas antes disso, em 2018, na verdade em 2017, eu decidi a fazer o curso de comissário de voo. Já era o meu sonho voar. Eu admirava muito os profissionais, eu não sabia tanto sobre a profissão, mas até então eu admirava muito os profissionais, começava a conversar com alguns e via que era isso que eu queria. Adoro trabalhar com o público, adoro viajar, adoro ter um trabalho com rotina, tá? Porque dentro do avião todos os comissários têm uma rotina bem definida, mas eu adoro estar em cada hora num lugar. Ainda mais, né? Tendo aí no sangue um voo caminhoneiro. Então eu sempre ouvia dizer ele em vários lugares aí pelo Brasil afora, quiçá o mundo. Então em 2017 eu decidi me organizar para fazer o curso em 2018. Foi bem complicado, nada foi fácil até hoje. Pois como eu trabalhava no fim de semana, eu tinha que preparar todo o evento no dia anterior ou durante a semana para no sábado sair de Pará de Minas, que é minha cidade natal, e vir para Belo Horizonte, a capital, para fazer o curso de forma integral. Era o dia todo ao sábado. E tinha vez, a maioria das vezes, aliás, eu tinha que voltar correndo no sábado para poder estar presente nos eventos que eu fazia. Ninguém imaginava que o mundo ia virar uma pandemia que todo mundo já sabe que estourou em 2020. Em 2019, eu continuei procurando e me aplicando para seleções das companhias aéreas. Comecei a fazer uma, inclusive, na Laranjinha, e no início de 2020 veio aí a pandemia, a gente já sabia que estava aí pelo mundo todo. E aí finalizou também um dos meus ciclos, que é o ciclo de trabalhar com eventos. Meu último evento foi Carnaval de 2020. E ali, ainda não sendo comissário e trabalhando muito tempo à noite, eu decidi não mais. Não foi bem uma decisão, mas naquele momento eu não queria mais trabalhar à noite, porque eu já estava cansado, né, dessa rotina de eventos todas as noites, noites sem dormir. Só quem trabalhou à noite sabe como é dificultoso. Então, no meio da pandemia, eu decidi fazer marketing. Como eu já fazia lançamentos de produtos, eventos, né, voltado a lançamento de produtos, marcas, eu queria entender melhor sobre cores, marcas, desenvolvimento. Então, eu resolvi fazer marketing à distância, e assim fiz. Concluí bem rápido, né, um curso rápido de 2, 3 anos. Eu demorei um pouco a mais porque logo em seguida, na pandemia, eu fui empreender e acabou que meu tempo era um pouco menor, mas consegui aí finalizar o curso e me tornar consultor de negócios. Quando já estava acabando a pandemia e eu ainda estava fazendo o curso de marketing, eu decidi, junto com um colega, abrir um Pesque Pague, né? Era um pesqueiro e pousada. Era um complexo na roça, com lagoas de pesca esportiva, restaurante e alguns quartos para locação, para as pessoas, né, pousarem ali, repousarem por ali. Foi uma experiência maravilhosa, mas eu percebi que eu estava voltando à mesma estrada
de trabalhar à noite, de fazer eventos, de estar presente em um negócio frente a frente o tempo todo. E não era isso que eu queria. Então, eu decidi, após a minha formação de marketing, procurar outra área e foi assim que eu fiz minha primeira consultoria. Eu fiz consultoria no mundo pet, trazendo uma franquia americana para a minha cidade natal, para de Minas, junto com uma outra consultora. Foi daí que eu entendi que consultoria era uma profissão, não é só uma ajudinha ali para o empresário. E a partir daí eu comecei sim a seguir firme nessa carreira. Daí eu fui consultor de empresas no ramo alimentício, que eu tinha mais experiência devido ao restaurante, né, ao Pesque Pague, hamburguerias, lanchonetes, e foi indo. Até que certo momento, eu tive a oportunidade de entrar numa grande companhia aérea, no solo, né, trabalhando no back-office, aqui em Belo Horizonte, e eu não pensei duas vezes naquele momento que eu estaria cada vez mais próximo do meu sonho de se tornar comissário de voo estando dentro da empresa. Então, em 2023, final de 2023, eu vim para Belo Horizonte, eu vim trabalhar nessa companhia, como trabalho até hoje, né? Hoje eu sou concierge, atendo, então, um grupo seleto de clientes. Dentre esses clientes estão empresários, figuras públicas, e figuras políticas também. E a gente faz o trabalho de organização das viagens futuras desses clientes especiais para a companhia. Aliás, todos os clientes são especiais para a companhia. Mas claro que esses têm que ter um cuidado ainda maior devido à exposição pública e à influência. Mas, ah, infelizmente, posso dizer a palavra infelizmente, mas vou usar o termo infelizmente, o custo de vida aqui na capital é muito diferente do que no interior. É muito diferente também morar aqui sem os pais, sem a ajuda dos pais, porque querendo ou não eu trabalhava, aliás, eu querendo ou não eu morava em Pará de Minas com meus pais, então os meus custos eram muito menores, mesmo ganhando um salário entre aspas menor, lá no interior ele valia mais, ele tinha mais valor do que aqui. Sendo assim, eu continuei então prestando minhas consultorias aqui em Belo Horizonte, ainda para clientes de Pará de Minas. Então eu ia, voltava e de novo caí naquele problema. Meu trabalho tá ficando dificultoso, não que o trabalho seja fácil, mas está ficando dificultoso e eu decidi dar uma pausa no meu trabalho de consultoria e aproveitando que eu estava na companhia, eu decidi dar um ênfase maior nos meus estudos, eh, e até mesmo no meu trabalho ali na companhia para garear um crescimento de carreira mais rápido. Mas, infelizmente, a empresa entrou em recuperação judicial, teve corte de gastos, um remanejo de pessoas. Teve também o problema de Porto Alegre, né? Teve aquela enchente ali de Porto Alegre que atrapalhou todo o mercado nacional de companhias aéreas, não só a qual eu trabalho. Então, os meus sonhos, mais uma vez, teve que ser adiado. Mas eu não desisti. Passou-se um ano e a empresa ainda nessa situação, eu, com a minha mente, vamos dizer assim, empreendedora, e minha mente borbulhando informações, eu decidi voltar a dar minhas consultorias de forma online, num formato totalmente diferente, sem gerenciar o negócio. Então hoje, além de trabalhar na companhia aérea, à noite, tá, gente? Eu trabalho, eu saio de casa por volta de 3 horas da tarde e eu chego em casa por volta de meia-noite e meia. Trabalho na escala 6x1, que tá aí, eu acredito que vocês todos saibam que é 6x1 a escala, porque é um assunto da atualidade, o fim dela. E também de manhã, nas horas vagas, né, desde o momento que eu acordo, entre cuidar da casa, entre cuidar da mente, entre cuidar do corpo, fazer academia, fazer as obrigações que todos nós temos no dia a dia, eu continuo sendo consultor de negócios de empresa. Ah, Israel, mas o que que você faz na realidade nesse seu trabalho
porque você fica muito tempo só no computador, ou em reuniões, ou até mesmo no celular. Então, depois de eu ter feito marketing, eu comecei a fazer pós-graduação em BPO financeiro, voltado na organização financeira interna de empresa. Então, hoje, digamos que eu não trabalho com grandes empresas, empresas médias, né, com faturamento médio baixo. Até hoje só foi empresas empresas, microempresas, né, ME, e a gente faz uma consultoria geral. Na verdade, cada contrato é um contrato. E aí eu trabalho com alguns pilares. Por exemplo, hoje mesmo que eu estou aqui aproveitando a câmera, a iluminação, aqui tudo, eu estou gravando um treinamento de vendas. Como eu trabalho com a experiência do cliente na grande companhia, eu aprendi muito sobre isso. Então, hoje, por exemplo, eu estou aqui gravando um curso para profissionais saberem se portar e vender melhor. A comunicação verbal, falei sobre a comunicação não verbal, que é os cuidados pessoais com roupa, com maquiagem, com cabelo, né? Então eu faço esses treinamentos, eu também já dei aula de etiqueta. Antes, nessa época que trabalhava com eventos também, eu já fui palestrante de etiqueta. Então, eu utilizo de todos esses meus conhecimentos para aplicar no lado profissional, para ajudar ali no crescimento e desenvolvimento empresarial. Então, eu trabalho com lançamento de novos produtos, margem e markup de produtos que você já possui, reprecificação de produtos ou serviços, fazendo sim um estudo, né, de campo para ver a média do que o outro está cobrando e a gente traz para dentro da empresa. E criação também de novos produtos. Inclusive, estou aqui trabalhando num segredinho, já já vocês vão saber, ó. Não vai estar focando? Vamos ver. Eita, já. Vai ter novidades por aí também. Um trabalho aqui em cima da mesa. Então eu faço toda essa curadoria, essa palavra, da empresa para desenvolver e crescer, conter custo e dar mais lucro. Normalmente eu acordo, cuido aqui da casa, né? Já normalmente eu deixo a minha refeição pronta. Ultimamente eu tô até preferindo comer marmita. Hum, Normalmente eu faço academia à tarde, então eu tento agendar minhas coisas tudo para amanhã, para de tarde eu estar livre para ir na academia e posterior a isso já ir para a companhia aérea, para o trabalho CLT. E também, e quando eu tenho alguma reunião, alguma coisa marcada, eu tento dar uma ajustada. Tem dia que eu falto um dia na academia e vou no outro, e vai dando um jeitinho para não deixar a peteca cair. Ah, Israel, mas por que que você então não sai da companhia? Ou por que você não para de fazer isso e foca só na companhia? Como eu havia dito, gente, o custo de vida não é barato. Eu não sou uma pessoa barata por si só. Então, eu preciso sim continuar fazendo minhas consultorias para poder sim conseguir se manter aqui na companhia e continuar buscando. Porque no fundo, gente, o objetivo é único, é se tornar comissário de voo. Eu sei que isso é um processo e esse meu segundo emprego faz parte desse processo. Porque sem ele eu não conseguiria me manter na companhia, igual eu trabalho hoje em dia, me manter aqui na cidade. Eu entendo que é um processo. Mas olhando para trás, eu sei que tudo que eu passei até hoje foi para crescimento pessoal e profissional. Eu aprendi a cozinhar melhor, a lidar sozinho com o emocional, a lidar sozinho com tudo, né? Com as compras, com os cuidados. É, Tendo esse segundo emprego, né? Eu tenho as condições de ter um carro, de ter um apartamento num lugar legal, de ter um conforto, ainda manter um conforto mínimo para estar aqui na capital. Por isso que eu fico um pouco sumido, não é sempre que eu consigo viajar para postar coisas novas aqui para vocês, mas pode ter certeza que todas as novas viagens e acontecimentos
legais na minha vida, eu venho mostrar, continuar mostrando para vocês, tá bom? Menina do céu, agora que eu contei todos os meus segredos, eu peço a você que curte, compartilha e comente o que mais que você quer saber. Talvez você queira ir saber quais outros negócios que eu já trabalhei. Quer saber também, quer que eu filme na prática o meu trabalho? Talvez você quer um pedacinho aí do meu curso, na verdade. Comenta aqui embaixo o que você quer assistir, pois aqui, como eu disse, é vida real. Então, se você quer saber mais sobre a minha vida, sobre os meus trabalhos e principalmente viagens, que é meu trabalho principal, esse é só o começo. Já já estaremos aí, ó, rodando o mundo. E eu convido você para continuar aqui comigo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!